Meu nome é Silvia Letícia Brasil, sou filha do Moacir Sérgio Brasil. Ele está aqui há 68 dias devido a uma pancreatite. A nossa experiência com o hospital e com as meninas, as técnicas e as enfermeiras, ela iniciou no dia 10 de fevereiro, quando a gente internou. Para nós foi um momento muito surpreendente, porque a gente foi fazer a ultrassom, e naquele momento, já no retorno, quando a gente nem tinha chegado em casa, já a obstetra orientou a internação. Então nós sabíamos que ia ser uma situação bem delicada desde o início, porém a gente se sentiu muito acolhido desde que a gente chegou aqui no hospital. Eles nasceram no dia seguinte, mas no dia anterior todo mundo já deixou a UTI preparada e levaram a gente para conhecer, para saber que daria tudo certo, que estaria tudo bem. E no dia seguinte eles nasceram às quase 5 horas da tarde. E foi único, teve um pediatra, um físio, uma enfermeira, uma técnica para cada um dos bebês. Então teve uma equipe para cada um deles dentro da UTI, teve uma equipe esperando eles lá na sala de parto, então mobilizou depois os médicos, quando a gente teve um pouco mais, os médicos, os enfermeiros ali, quando a gente teve um pouco mais de contato, eles falaram que mobilizou umas 50 pessoas, Meu nome é Noelcia, eu moro em Gaspar e eu participo do programa Viver Bem há 3 anos. O meu contato é a Márcia, muito querida, ela não deixa de me ligar mensalmente. Então eles estão sempre ali. Já fez esse exame? Você já foi? Você já fez isso? Você já fez aquilo? Olha, não esquece de fazer o exame ginecológico, não esquece de fazer isso, não esquece de fazer aquilo. Então eles estão sempre me acompanhando para que eu não esqueça de cuidar de mim. Porque várias vezes meu pai teve aqueles muito altos e baixos, aquela montanha russa da UTI, cheguei, tá ótimo, dá 2 minutinhos, ele teve que ser entubado, teve que ser sedado. Então nessas horas tu fica em pânico, Então o que tu tens? Tu tens esse pessoal do lado, ligar, vai ficar tudo bem, então a gente está cuidando dele. Não tem como tu estar aqui sem eles, ou tanto enfermeiro quanto técnicos, porque cada um tem a sua função, o seu trabalho, E mesmo assim, ou com o paciente, ou com o que tem que lidar com os cuidadores, Então que também tem que ser cuidados aqui. Então sou muito grata. Desde o começo, como o Telinho comentou, dos barulhos, dos equipamentos, tudo muito assustador, Não passava um minuto sem apitar alguma coisa, então desde o início elas nos explicavam, isso acontece por causa disso, apita por causa daquilo, e desde o início foi incentivado, Claro que dentro das limitações que eles estavam entubados, bem no comecinho, Mas assim que foi possível, já lá fizeram muita questão da gente fazer o trato, Tocar neles, falar com eles, como a gente fazia já na barriga, Elas pegavam eles, colocavam no nosso colo, depois tiravam. E, enfim, todo o cuidado do banho, do passar o leite. E aos poucos eles foram liberando pra gente fazer, passar o leite, trocar uma fralda, pegar mais no colo, às vezes não tão canguru, às vezes mais bebezinho, Que a gente também tinha vontade de pegar. As meninas sempre deixaram a gente muito seguros e levaram aquilo muito na leveza. Eu acho que isso foi o que mais marcou a gente, porque a gente passou por situações ali que não foram fáceis, de sustos, e elas levaram isso muito leve, E daí as meninas chegavam, elas falavam hoje eu vou ser a mãezinha da Amanda, Hoje eu vou ser a mãezinha do Léo. Eles estão cheios de tias e madrinhas aí. Linda, isso que não falta. Eles são essenciais para a nossa vida, porque sem eles a gente não consegue fazer nada, Você vai lá, eles têm um atendimento para nós que, meu Deus do céu, eles são gentis, eles deixam a gente confortável, eles deixam a gente se sentir segura, sem medo de ser atendido, Porque se você não se sente confortável na hora que alguém está mexendo em você, que está tirando um sangue, que você está, Então, para você se curar, você precisa de um atendimento que te deixe tranquilo. Aí teve um dia que ele estava bem chorão, que eles tinham tirado a sedação dele. E
A gente chegou lá, ele tava calmo, assim, deitadinho de lado. Daí a Bruna, que é a enfermeira, ela falou assim: mãe, vai lá ver o que a gente fez com o Léo, ela falou. Aí eu cheguei lá, eles tinham dado uma mini chupetinha pra ele, pra acalmar ele. Muito fofo. Então esse cuidado que não é só em procedimento, só em passar álcool gel na mão, mas é um cuidado que vai além disso, assim. É um cuidado de coração mesmo, assim, que elas têm com eles. Eles são muito humanos nesse sentido, sabe? Então isso acalenta um pouco, né? Porque já está ali numa situação vulnerável, né? De não conseguir fazer nada, a não ser estar presente, né? Então essa troca com eles é muito importante. Você pode ser treinada a ser capacitado a fazer, mas se você não é gentil, o treinamento não vai fazer. É igual você estudar para você fazer alguma coisa. Se você não tem a base de casa, você não vai ser uma pessoa boa. Eu acho que os enfermeiros bons, principalmente os enfermeiros da Unimed, a gente percebe isso. Eles têm essa capacidade de transmitir essa coisa boa. Eu acho que o momento mais marcante foi quando o Léo passou super mal. E as meninas, a gente pensou, e as meninas, quando elas chegavam, eles colocaram uma máquina bem específica para ele, assim, de respiração, né? Dióxido nítrico. Que não usa muito, assim, e quando as meninas iam chegando, elas falavam: ai não, Léo, não acredito que tá essa máquina, elas falavam. E daí, quando eles desligaram a máquina, que não precisaria mais, as meninas falaram: não, vamos tirar essa máquina daqui já, porque o Léo não vai mais precisar, né? Então eu acho que essa força, assim, que elas deram nesses momentos, assim, foi bem importante. E na alta também foi bem emocionante pra gente, porque a gente achou que ia de alta com um bebê, com o Otto, e a gente foi de alta com 2, com o Otto e com a Amanda. E assim, elas eu acho que estavam, não vou dizer mais, né, porque eu acho que é impossível, mas elas estavam tão felizes. E sempre quando a gente vai lá, elas falam: daqui a pouco o Léozinho vai, elas falam: daqui a pouco o Léozinho vai, mais um pouquinho ele tá indo, né? Então, assim, eu tenho muito a agradecer a paciência deles, a dedicação deles, porque realmente é uma profissão muito bonita. Difícil, eu acho muito difícil. Eu acho uma profissão, porque assim, às vezes, tem tantas coisas que acontecem que às vezes tu tem que ser muito rápido, tem que ser muito racional, né? E eles conseguem, eles têm isso, que eu acho que a gente fica com o coração na mão e eles estão ali, quando já estava tudo pronto, né? Então, assim, sou muito grata a todos eles que passaram pelo meu pai, que ainda vão passar. Sou muito grata por tudo, por todo o cuidado, todo o carinho e todo o amor que eles têm passado. Se tivesse uma palavra para resumir digamos, o nosso sentimento quando ouve a palavra enfermagem, técnica de enfermagem, hoje eu acho que seria gratidão, né, por tudo que a gente viveu. E que nem a Trini comentou antes, é uma coisa que eu tenho muito forte também, é o seguinte, né, o cuidado técnico, né, a gente teve antes do nascimento, né, a gente desde o começo visitou os outros hospitais, né, e a gente sempre falou, lá no Santa Catarina, o atendimento, a parte humanizada, né, e como a gente já sabia que ia precisar da UTI, para nós foi um diferencial muito importante, né, ter esse cuidado desde lá do início, né. E a gratidão que elas fazem o procedimento técnico, mas vai além, que a gente percebe que elas fazem com carinho, com amor, né? Tipo, não é simplesmente assim, o próprio ato de trocar fralda ou fazer alguma coisa, a gente como pai que está ali do lado, todo naquele desespero, né? Hoje a gente está 2 meses, a gente vai lá na UTI, por exemplo, hoje retorna, teve o nascimento de gêmeos. A gente vê na cara dos pais lá o que a gente sentia na época, né? Então a gente já está mais tranquilo. A gente sabe o que apita, o que não apita, o que fazer, né? Qualquer diferencinha, a gente passou por vários perrengues, então a gente tem essa experiência, né? Mas o amor que elas demonstram nos pequenos atos, né? Que eu falei para vocês, eu acho que no sentido de trocar fralda, esse manuseio diário, é o que realmente faz a diferença, né? Pode não parecer, mas para a gente que é pai e mãe e está do lado como acompanhantes é realmente muito legal. Então, parabenizar aí a equipe toda. Que hoje eles estão bem, estão saudáveis, com certeza, muito pela ajuda delas. A gente agradece muito eles estarem ali e eles terem o treinamento, eles terem a capacidade de atender a gente do jeito que eles atendem.